Boa tarde para todos vocês. Aqui em Cataguases há um senhor cujo nome é Osvaldo, mas todo mundo conhece por Baixinho. Ele é um membro antigo da igreja e já foi até vereador do bairro. Hoje diz que não quer mais mexer com isso. Falou que dá uma trabalheira só. Se atém desde que deixou a política de lado apenas a cuidar da pequena agropecuária da família, dedicando-se de coração também às suas obrigações na paróquia. Seu Baixinho é muito querido por todos daqui. É ele quem organiza 2 vezes por ano também as melhores e mais organizadas excursões que você pode imaginar. Eu já fui a diversas, pude conhecer lugares e pessoas incríveis. Meu relato se deu numa dessas viagens feitas na companhia daquele grupo. Vou contar tudo exatamente do jeito que aconteceu e de como aquela viagem faria com que minha forma de ver o mundo sobrenatural mudasse drasticamente. Tirem vocês mesmos as suas conclusões. Seu Baixinho anunciou depois da missa mais uma de suas excursões. O destino agora seria Poços de Caldas. As passagens já estavam à venda com Dona Andréia, a esposa dele, na agropecuária. A ideia seria passar 3 dias na cidade, visitando os pontos turísticos, participando de atividades em grupo. Minha amiga Carla também foi. Ela também, assim como eu, fazia parte do grupo de jovens. Saímos cedinho de Cataguases e o clima já dentro do ônibus era de pura animação. Todo mundo cantava as músicas da igreja, da Eliana Ribeiro, do Padre Marcelo. Ríamos, brincávamos. Eu estava muito animada, ainda mais porque eu nunca tinha visitado aquela região antes. Chegamos em Poços de Caldas ansiosíssimos. É mesmo uma cidade linda, cercada de montanhas, árvores. Fiquei impressionada com a tranquilidade do lugar. Nosso grupo ficou hospedado numa pousada bem simples, porém muito aconchegante, pertinho do centro. Depois do almoço, fomos visitar o Cristo Redentor. Subimos de teleférico. A vista lá de cima é de tirar o fôlego. Dava para ver a cidade inteira, assim como as montanhas ao redor e um céu limpo que só vendo. No fim da tarde, fomos então às Termas Antônio Carlos, onde algumas pessoas aproveitaram para relaxar nas águas termais. Eu fiquei mais passeando e tirando foto do que todo o resto. Para mim estava perfeito. Naquela noite fomos à celebração e depois fomos dormir cedo, porque o roteiro do dia seguinte seria puxado. No sábado passamos a manhã explorando a Serra de São Domingos. Fizemos uma trilha curta até uma cachoeira e o guia nos contou sobre as lendas locais. Falou sobre a história de mula sem cabeça que dizia aparecer por lá nas noites de lua cheia. Todo mundo achou graça, mas eu fiquei reflexiva quanto àquilo. À tarde fomos à Fonte dos Amores, um lugar incrível, com uma área verde linda e uma queda d'água. Dizem que o lugar tem uma energia muito especial. Alguns casais do grupo aproveitaram para tirar fotos românticas perto da escultura dos 2 amantes. Mas o guia avisou que nós não nos afastássemos muito uns dos outros, porque a mata por ali era fechada, um lugar bem fácil de se perder. Depois do jantar, a ideia era fazer uma atividade católica, cantar ao ar livre num campinho nos fundos da pousada. Mas foi naquela noite que tudo aconteceu. Enquanto o grupo se reunia no campo, Carla decidiu dar uma volta rápida pela pousada. Havia um pequeno caminho de terra que levava até a entrada de uma mata. Não era muito longe e ali tinha uma outra trilha. Dava para ouvir ainda a voz dos outros do grupo ao fundo. Carla queria tirar algumas fotos da mata de noite. Dizia que a lua entre meio às árvores era a coisa mais linda. Eu nada vi demais naquilo. Acabei indo junto dela. Apesar da lua estar cheia e do céu bem limpo, tudo estava mais escuro que o normal. Caminhamos por uns 5 minutos e Carla insistiu que precisávamos ir mais fundo para conseguir a tal foto. Algo que pegasse as copas das árvores e a lua no fundo. Foi quando eu comecei a ouvir um barulho que não era as vozes do nosso grupo. Era um som abafado, feito um gemido. Na hora pensei que fosse até mesmo o vento, só que não tinha vento nenhum. Falei para Carla que era melhor que voltássemos, mas ela estava distraída tentando ajustar a câmera do celular. Foi quando aquele som ficou mais nítido. Percebemos juntas que aquela era uma voz feminina, chorosa. Carla olhou para mim intrigada. Seus olhos estavam arregalados. Foi você que fez isso? Ela perguntou e eu balancei a cabeça.
Vi que os pelos do meu braço nesse instante se arrepiaram do nada. Notamos que uma pequena corrente de vento cortou nosso ar, como se tivesse passado por nós duas. Comecei a sentir um frio que parecia vir de dentro. Carla tentou acender a lanterna do celular, mas a luz dele piscava, como se algo estivesse interferindo. Foi quando nós vimos algo. Entre as árvores à frente de nós, percebemos que algo se movia. Vimos então que era uma figura feminina, cujos trajes alvoroçavam com aquele vento repentino. Não dava para ver o rosto. Percebemos que o choro estava vindo dali. Carla segurou no meu braço com tanta força que as unhas dela me cravavam. Meu Deus! Ela sussurrava, me puxando para trás como se quisesse me levar de volta para o grupo. Meus olhos, no entanto, não sabiam o que via à frente. Se era uma pessoa ali se fazendo de boba com nossa cara, ou se realmente era um espírito como que as pessoas dizem ver. Eu não conseguia tirar os olhos daquilo. Congelei. A imagem passava uma tristeza tão grande, Luísa. Algo que oprimia o meu coração. E Carla diria também depois ter sentido isso. Tá tudo bem, moça? Eu perguntei esperando que aquela fosse uma pessoa de fato. Só que ela apenas seguiu com aquele choro doído. Foi quando eu tive certeza que aquilo não estava vivo. A figura se moveu um pouco por trás das árvores. E eu juro para vocês que vi a lua transpassada por trás da cabeça dela. Era como se ali na minha frente tivesse apenas um espectro, um holograma, ou sei lá o que era aquilo. Vem, vamos! Puxava minha amiga, tremendo mais do que eu. Começamos a correr de volta pelo caminho por onde fomos. O som do choro foi cessando, dando lugar à canção do grupo. Quando chegamos, estavam todos reunidos. Olharam para nós duas que estávamos ofegantes. Eles ficavam nos olhando como se fôssemos duas doidas, porque contamos exatamente o que vimos, sem medo nenhum de parecer caducas. Baixinho tentou brincar dizendo que aquele era o espírito da noiva, mas eu nem sabia do que se tratava. Aquilo para mim não era brincadeira. Carla mal conseguia falar. Depois que contamos o que aconteceu, algumas pessoas da igreja ficaram curiosas e queriam ver a tal noiva. Mas Baixinho pedia que ninguém devia se aproximar da mata, não por conta de espíritos, mas por algum animal que ali pudesse ter. Disse que nós duas não devíamos ter feito aquilo. Ele então contou que já tinha escutado histórias sobre aquele lugar. Falou sobre o espírito de uma mulher que, segundo os moradores, morrera tragicamente ali e que costumava aparecer para quem se aventurasse à noite. Baixinho liderou uma oração pedindo proteção para todos nós e também para as almas. O clima ficou pesado depois disso, até que nos retiramos. Eu não consegui dormir direito. Ficava revivendo o momento em que vi aquela figura e também o som do choro dela. Carla também não pregou os olhos. Ela então resolveu pesquisar sobre a noiva da mata, mas nós duas chegamos a um consenso. Aquela não era a moça da lenda, mas algo estava lá. No domingo, nosso último dia, o clima do grupo estava diferente. Ninguém mais comentou sobre o acontecimento. Passamos a manhã na represa e depois almoçamos antes de voltar para casa. Mas eu percebi que algumas pessoas olhavam para mim e para Carla de um jeito diferente, como se estivessem tentando entender o que aconteceu conosco. Alguns demonstravam ceticismo, outros pareciam curiosos para entender. No ônibus na volta eu fiquei olhando pela janela e pensando em tudo. Aquela viagem que parecia a princípio tão tranquila, terminou de uma forma que eu nunca imaginaria. Até hoje eu não sei explicar o que vimos naquela noite e acho que nunca saberemos. Mas uma coisa eu sei que é certa. Depois disso passei a respeitar mais as histórias que as pessoas contam. Isso porque às vezes aquilo que não conseguimos explicar é exatamente o que faz com que seja verdade. Algumas coisas são inexplicáveis, mas nós humanos seguimos na tentativa de saber de tudo. Só que nós nunca saberemos. Somos tão pequenos diante de algo tão grande feito a criação de Deus. Poços de Calda é uma cidade cheia de misticismo e histórias que se entrelaçam com a paisagem natural. Aquela região tem uma energia que muitos acreditam ser resultado das águas termais e das montanhas ao redor. Para os moradores, esses elementos naturais são fonte de cura, mas também carregam mistérios e lendas passadas de geração em geração.
Uma das histórias mais conhecidas por lá é essa tal noiva da mata. Dizem que era uma jovem que fugiu para se casar com seu grande amor, contrariando assim os desejos da família. Só que antes que pudessem consumar o casamento, foi morta num ataque violento. Desde então, o espírito dela vaga pela mata, especialmente nas noites de lua cheia. Uns dizem que ela busca vingança, outros apenas que ela está tentando encontrar paz. Muitas pessoas relatam sentir um frio inexplicável ao ouvir o choro dela quando se aproxima dessas áreas isoladas. Outro ponto de interesse místico ali é a fonte dos amores. A lenda local diz que casais que bebem daquela água juntos terão amor eterno, mas há quem diga que a fonte também atrai energias sobrenaturais. Alguns moradores contam que já viram figuras misteriosas entre as árvores ou que ouviram sussurros vindos da mata. A conexão entre o amor e o misticismo parece ser uma temática recorrente naquela cidade. Ainda há a história das águas termais, que são conhecidas por suas propriedades curativas. Mas segundo algumas lendas, essas águas foram abençoadas por antigos xamãs, que invocavam forças espirituais para proteger a região. Acredita-se que quem entra naquelas águas com intenções ruins pode sair de lá pior ainda do que entrou, enquanto aqueles com o coração puro encontram alívio e renovam as energias. Essas lendas são partes do charme de Poços de Calda, mas eu creio que aquilo que eu e minha amiga estivemos frente a frente não seja apenas uma lenda. As vestimentas daquela moça que vimos era algo contemporâneo, um vestido que eu mesmo ou Carla usaríamos se tivéssemos. A lenda da noiva é uma lenda antiga. Os trajes dela não seria como os do espírito que vimos. Mas eu aprendi com a minha experiência que manter a mente aberta é essencial. Nem sempre conseguiremos explicar tudo com lógica. Às vezes, respeitar o que não compreendemos pode nos proteger de perigos maiores. Considero ter tido a experiência mais incrível de toda a minha vida, algo que poucas pessoas de fato vivenciaram ou vivenciarão. Mas eu queria mesmo saber quem era aquela pobre mulher, por que é que ela chorava daquele jeito e o que fazia nos arredores daquela pousada.